Bom dia a todos, meu nome é Alisson, sou residente do segundo ano do programa de especialização do CEPEL Chamib, né? E eu fiquei encarregado por apresentar dois temas, né? Choque cardiogênico e síndrome cardiorrenal, né? Então, eu começo definindo o que seria um estado de choque, né? Então, é um estado de hipoperfusão, né? Devido a uma redução desse débito cardíaco, né? Mas a gente tem que excluir a possibilidade do volume intravascular diminuindo. Então, a gente tem que, dentro da definição, o volume intravascular tem que estar adequado, o paciente estar euvoleico, ou seja, é uma falha de bomba, né? Levando a um estado de hipoperfusão. E como que a gente pode fazer esse diagnóstico, né? Seja tanto pela clínica, quanto por dados laboratoriais ou de monitorização, seja ela macro ou microhemodinâmica, né? Então, é aquele paciente que vai apresentar um estado de hipotensão, né? Ou seja, a pressão sistólica vai estar menor que 90, acima de 30 a 60 minutos, ou aquele paciente que tem uma pressão arterial média reduzida a 30 milímetros de mercúrio também nesse tempo, paciente que vai estar oligúrico, que vai ter uma alteração do estado de consciência, ou congestão pulmonar, ou seja, as pressões da parte direita do coração estariam aumentadas, e aquele paciente com extremidades frias, com tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos, pulsos finos, né? E aí, dados que sejam laboratoriais ou pela monitorização hemodinâmica, né? Então, como eu já falei, os valores relacionados à pressão arterial sistólica, o índice cardíaco menor que 2,2, em pacientes que estejam fazendo uso de droga vasoativa, ou menor que 1,8 naqueles pacientes que não estejam monitorizados, mas que não estejam fazendo uso de droga vasoativa. Quando você consegue fazer a avaliação através da monitorização da artéria pulmonar, estariam aumentadas, né? Estaria acima de 18 milímetros de mercúrio, ou a pressão diastólica final do VD estariam também aumentadas, acima de 10 a 15 milímetros de mercúrio, né? Então, qual é a etiologia do choque cardiogênico, né? 80% de todos os choques cardiogênicos são devidos a uma isquemia grave, um infarto agudo do miocárdio. E ele normalmente é da parede anterior, né? Que seja extenso, né? Tendo maior comprometimento do ventrículo esquerdo, né? Seja também por complicações mecânicas, como esse infarto agudo, ruptura do septo ou ruptura de parede livre, sendo um infarto de VD. E a gente tem outras causas que não sejam isquêmicas, que levariam ao choque cardiogênico, como uma dissecção aórtica complicada, levando a uma insuficiência aórtica aguda, uma valvulopatia secundária, uma endocardite infecciosa, um TEP, pericardiopatias com tamponamento cardíaco e miocardite aguda, né? Mas a gente, então, né, o modelo pelo qual a gente consegue entender o choque cardiogênico é basicamente o infarto agudo do miocárdio. E é isso que a gente vai explicar agora em relacionado à fisiopatologia, tá? Isso leva a gente também a pensar e estender para as outras causas que levariam ao choque cardiogênico, né? Então, dentro do infarto, né, a gente vai ter uma disfunção miocárdica, né? Então, a isquemia do músculo cardíaco levaria a uma diminuição da função da parte sistólica, né? Da força de contração do ventrículo esquerdo. Isso levaria a uma redução do débito cardíaco e uma redução do volume sistólico, né? Consequência, a gente levaria a uma hipotensão e uma diminuição da perfusão sistêmica. E isso é um ciclo vicioso, né? A gente comentado que o paciente entra numa espiral, né? Fazendo com que, né, essa hipotensão piore cada vez mais a perfusão coronária,
levando cada vez mais à isquemia, né? Então, é um ciclo vicioso, né? Apesar dessa hipotensão e a diminuição sistêmica, a gente tem um período de mecanismos compensatórios, né, que poderiam levar a uma vasoconstrição periférica. Então, por isso que a gente, quando avalia na macrohemodinâmica, a gente vê uma resistência vascular periférica aumentada nesse primeiro momento, né? Além disso, é sabido que o processo isquêmico do miocárdio leva a um quadro de CIRS, né? Por uma ativação do complemento, liberação de citocinas inflamatórias, e que levariam a um quadro de uma vasodilatação, reduzindo aquele mecanismo compensatório que seria a resistência vascular periférica. E isso pioraria cada vez mais a essa perfusão sistêmica, né? Agravando cada vez mais o quadro de sepsis, né? Além disso, chega a um ponto que essa vasoconstrição compensatória, isquemia, hipotensão, vai evoluir a tal ponto que a gente vai ter uma disfunção cada vez mais grave, progressiva miocárdica, levando uma disfunção múltipla de órgãos e gravemente levando a óbito, né? A gente tem outra figura, um outro esquema aqui que eu coloquei, né, que retrata exatamente essa questão da espiral. Cada vez mais a gente entra num quadro de um ciclo vicioso, né? Que essa disfunção do miocárdio leva a uma hipoxemia, que levaria a uma isquemia, e que levariam à disfunção múltipla de órgãos e o óbito, né? Então, relacionado à parte do manejo, né? Então, o diagnóstico, basicamente, pode ser feito através de dados clínicos, né, com uma história direcionada e com exame físico, a realização de um ECG, de um ecocardiograma, de exames laboratoriais para a gente fazer a monitorização da parte hemodinâmica, um raio-x de tórax. Em alguns casos, você ter um método invasivo hemodinâmico através da punção e da monitorização da artéria pulmonar, né? Não é obrigatório, né? Existe um estudo que, em 2005, publicado no JAMA, que não houve uma diferença na mortalidade, na hospitalização daqueles pacientes que foram monitorizados com o catéter de Swan-Ganz, por exemplo, né? E aqueles que foram só manejados de uma maneira clínica, só com dados clínicos, né? Então, voltamos aqui. E a partir da terapia, né? Como que a gente vai fazer o tratamento desse choque cardiogênico, né? Então, a primeira coisa, o suporte de oxigênio, né? Então, aquele paciente, né, você suplementar oxigênio ou você colocar em ventilação mecânica invasiva para você consumir, diminuir o consumo de oxigênio do miocárdio, né? Acesso venoso, monitorização e o suporte hemodinâmico. Eu vou falar mais para frente. Então, também a gente precisa fazer esse manejo microhemodinâmico, né? A gente avaliar a parte hemodinâmica do paciente através de exames laboratoriais, seja ele com saturação venosa central, o GAP-CO2, lactato, a gasometria, tendo a avaliação do base excess, né? Tudo isso vai fazer com que a gente tenha parâmetros hemodinâmicos para a gente avaliar a gravidade do choque, assim como a avaliação da nossa terapêutica frente ao tratamento desse paciente, né? Então, quais são os objetivos, né? Então, independente da reversão, né, desse motivo, digamos que seja aquele paciente que teve um infarto e que teve alguma complicação relacionada à isquemia do miocárdio, né? Claro que a gente tem a parte de resolução, né, ter uma revascularização precoce, né? Mas a nossa parte da terapia intensiva, a gente precisa ter medidas básicas, que eu já comentei anteriormente, né?
Então, estabilização inicial com volume, né? Então, o nosso objetivo é manter o paciente euvolêmico, né? Nem hipo, nem hipervolêmico, né? Quando a gente garante essa volemia, e mesmo assim, ainda a gente não tem os alvos adequados de pressão arterial, da microhemodinâmica, a gente indica vasopressores e inotrópicos, né? E, além disso, a gente evitar, naquela fisiopatologia, a evolução para uma disfunção múltipla de órgãos, né? Tendo os cuidados aí relacionados à parte de UTI, né? Então, a gente infundiu o volume, a gente garantiu que esse paciente esteja euvolêmico, e se mesmo assim, lactato está alto, ainda tem uma disfunção da quantidade de diurese, B's-excess aumentado, saturação venosa central diminuída, né? Aí a gente indica o uso de vasopressores, né? Aí, né, esse estudo ele comparou o uso da noradrenalina junto com a DOP, né? E dentro dessa comparação existiu, né, um benefício melhor da gente fazer o uso da noradrenalina como a primeira escolha como vasopressor, né? Garantindo, então, essa pressão arterial, a gente precisa também aumentar a contratilidade, aumentar o débito cardíaco através de inotrópico, né? E a dobuta é a primeira escolha, né? Ela tem seus benefícios relacionados ao uso, né, de sendo um beta-1 e um beta-2, né? Em melhorando tanto a força quanto a contratilidade, né? E elas não interferem também no uso de inotrópico vasopressor, né? Então, isso também é uma coisa interessante de ser usado, né? Existem outros também inotrópicos, né? Mas ainda não tem estudos fortalecidos em relação aos outros inotrópicos, como o lemozinedan, por exemplo, mas ele tem seu benefício na prática relacionado à diminuição da de questão de dose, né? Então, a dopamina, ela começa a ter cada vez mais, o paciente vai precisando de uma dose um pouco maior, então ela evita esse efeito, né? E a gente tem que pensar naquele manejo geral, né? Tentando diminuir aquela fisiopatologia que evolui para uma disfunção múltipla de órgãos, né? Então, como eu falei, se a ventilação invasiva for necessária, a gente precisa ventilar de maneira protetora, tendo um objetivo de diminuição do consumo de oxigênio do miocárdio, né? Quantificação da diurese, se o paciente começar a evoluir com uma disfunção renal, a terapia de substituição renal deve ser iniciada precocemente, ter uma nutrição precoce e que seja de maneira ideal, um controle glicêmico, tendo um objetivo, um alvo de 150 a 180 miligramas por decilitro, e o uso das profilaxias, que a gente habitualmente já faz. Então, aquele paciente que não responde a volume, não responde inotrópico, não responde a vasopressor, aí sim a gente precisa de mecanismos mecânicos para a gente aumentar o débito cardíaco e o paciente evoluir, né, ter uma melhora aí em relação ao quadro, né? Então, o mais usado é o balão intraórtico, né? Ele é um mecanismo relativamente simples, né? E ele é o mais utilizado no mundo, né? Então, ele tem o objetivo de canulação intervascular, né? Intravascular, com o objetivo de ajuda na diástole, né? Então, toda vez que tenha uma diástole elíngua, né, ele não tem não tem alteração na mortalidade em 30 dias, né?
mas a gente entende como uma ponte para um tratamento definitivo. E bem como a gente tem outras formas de você ter uma melhora mecânica, né? Existem outros dispositivos mecânicos que não é o foco dessa aula, mas que também a gente usaria como uma forma de ponte para que a gente tenha um tratamento definitivo, né? Uh, Então, são dois temas amplos, né? O meu objetivo foi passar mais ou menos os principais detalhes do choque cardiogênico, entender um pouco da síndrome cardiorrenal, né? Então, até 2008, né, a gente não tinha uma definição muito certa relacionado a essa síndrome, né? Então, mais ou menos, a minha revisão é baseada em dois grandes estudos, né? Então, esse autor, o Claudio Ronco, ele, em 2008, ele fez a classificação uh, dos subtipos dessa síndrome cardiorrenal. A gente sabe, né, que o coração e o rim, eles são órgãos dependentes um do outro, né, e isso vai fazer com que a gente tenha repercussões, né, quando um tem uma alteração, o outro também pode ter, né. Então, o Ronco, em 2008, ele fez essa subclassificação e uma definição dessas síndromes, né, e classificou em 5 tipos, né. O objetivo hoje, né, eu vou me atentar mais a esse subtipo 1, devido a gente ter apresentado, né, eu ter apresentado anteriormente o choque cardiogênico, né, que é justamente quando a gente tem uma alteração, uma insuficiência cardíaca aguda, né, e ele vai fazer com que, por consequência, tenha uma evolução de uma lesão renal aguda, né. E dentre esses 5 tipos, é a alteração mais comum, cerca de 40% de todos os quadros aí da síndrome cardiorrenal, né? A gente tem o subtipo 2, que seria o paciente que tem uma IC crônica e que levaria a um quadro de uma doença renal crônica, né? Esses dois tipos, a alteração primária é a parte cardíaca, né? O subtipo 3 e o subtipo 4 são alterações primariamente renais. Então, do tipo 3, a gente tem uma doença renal aguda, que levaria a uma disfunção cardíaca aguda, né? O tipo 4 é uma alteração cardíaca crônica, que levaria a uma disfunção cardíaca crônica também. E o subtipo 5 seria secundário a alguma outra patologia, né? Que também a gente percebe, né? Então, tanto a alteração cardíaca quanto renal é secundária a alguma outra entidade, como, por exemplo, para nós, o quadro séptico, né? O objetivo é passar agora em todos esses subtipos, né? E se atentar principalmente ao tipo 1. Então, é sabido que todo paciente com quadro de insuficiência cardíaca tem um grau de disfunção renal, né? Nesse estudo, fala-se que 9% dos pacientes internados por IC têm apenas 9% tem uma função renal normal, 30% já tem uma alteração de creatinina quando acima de 2, e que essa alteração é independente do grau de insuficiência cardíaca, né? Tanto uma fração normal quanto reduzida, né? Nesse outro estudo de uma revisão sistemática de 80 mil pacientes, 29% dos pacientes que tinham um quadro de C tinham já uma alteração da creatinina, né? Então, uma IC descompensada é a principal causa, né, da síndrome renal tipo 1. Ela tende a ser mais grave naquele paciente que tem uma fração reduzida e que está presente a síndrome do tipo 1 em até 70% dos pacientes que têm um choque cardiogênico, né? E ela acontece principalmente no terceiro ao quinto dia de internação.
né? Então, nesse quadro, a gente consegue avaliar. Então, essa alteração aguda cardíaca, a gente vai ter diversos quadros fisiopatológicos que levariam a essa injúria renal aguda, né? Então, a gente tendo essa redução da pressão arterial, a gente vai ter uma redução da taxa de filtração glomerular. Isso vai fazer com que a gente tenha uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, então a gente vai ter um estímulo simpático, né? Fazendo com que tenha um aumento da reabsorção tanto de sódio quanto de água, fazendo com que tenha uma alteração com uma hipervolemia, através de uma venoconstrição importante, né? Além disso, né, como eu falei anteriormente na síndrome cardiorenal, a gente tem também um processo de CIRS, né, um processo de ativação do complemento, tendo uma alteração da cascata de citocinas, e isso vai fazer com que tenha uma lesão também aguda renal, né? E aí, como que a gente consegue avaliar isso? Através de biomarcadores, né? Então, através da parte cardíaca com a troponina, BNP e proBNP, né? Eles têm valores tanto diagnósticos, prognósticos e de gravidade, né? E da parte renal, a gente tem a creatinina, a cisteína C e a albumina também, né? É importante a gente ter uma avaliação tanto cardíaca quanto renal relacionada a um exame de imagem, né? Principalmente para a gente avaliar parâmetros hemodinâmicos da parte cardíaca, como redução da fração de ejeção, aumento do ventrículo direito, e também avaliação importante relacionada à volemia, né? Então, avaliação da distensibilidade da veia cava inferior, a avaliação de congestão pulmonar, também através das linhas B, né? E como que a gente vai fazer o tratamento desse quadro, né? Então, esse estudo é um dos principais estudos relacionados ao tratamento da síndrome cardiorenal do tipo 1, né? Através de diuréticos, né? Então, a gente tem um processo fisiopatológico como uma hipervolemia, né? Então, a gente precisa ter uma diminuição importante dessa volemia, né? Então, através de diuréticos, né, nesse estudo foi usado a furosemida, né, e ele teve o objetivo de comparar tanto a dose quanto o método de infusão, né. É sabido que a escolha é através de medicação endovenosa, né, mas relacionado à dose, tanto relacionado à dose quanto o tipo de infusão, seja ela em bolos ou em infusão contínua, não teve alteração de mortalidade e também entre eles, né, comparando os dois grupos, tanto em bolos quanto em bomba infusora, e também quanto à dose, né, uma dose mais alta ou uma dose mais baixa. Eles têm um estudo também similar, né, que comparou essa questão da diurético intermitente ou em bomba de infusão. Não teve diferenças, mas o que foi relatado nesse estudo foi relacionado à maior incidência de uma hiponatremia e uma necessidade de vasopressor naqueles que faziam uso de diuréticos em bomba, né? O que também sabe-se que quantidade de diurético chega a um ponto que a gente tem uma resistência, né? Isso relacionado à injúria renal, e cada vez mais, como que a gente consegue resolver isso? Através de aumentos crescentes de dose, né? Tanto da dose, quanto da frequência, quanto a associação medicamentosa, né? Então, você só usar, por exemplo, a furosemida, você pode fazer o triplo bloqueio, por exemplo, com hidroclorotiazida ou espironolactona. E como que a gente vai ter uma avaliação da eficácia diurética, né? Através de uma dose fixa, e também a gente consegue ter como marcador prognóstico, ou seja, aquele paciente que tem uma menor quantidade de dose, a gente consegue ter uma avaliação de um estado respondendo àquela dose eficácia de diurético, né? E aí um grande ponto para
para os nefrologistas é relacionado a quando que se indica a uma terapia de substituição renal, né? Então, tem 3 grandes estudos, né, que se comentou relacionado a quando que é a ideia de você indicar a diálise, né? E comparando o efeito do diurético quanto ao efeito de terapia de substituição renal. E eles mostraram um efeito similar nesses 3 estudos, apenas alguns detalhes relacionados à perda de peso, diminuição importante da volemia, né? Já nesse outro estudo, a gente sabe que a UF foi melhor que diurético terapia, né? Mas que isso é uma grande dúvida e uma grande discussão relacionado a quando indicar a terapia de substituição renal. Além disso, a gente pode lançar o uso de outras medicações, como a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona através de um ECA ou de um BRA, né? Mas que a gente precisa ter um cuidado importante relacionado ao aumento da disfunção renal, a episódios de hipercalemia, né? E é isso que mostrou esses 2 estudos, que tem uma melhora importante dos sintomas, mas que também tem um aumento progressivo da disfunção renal e episódios de hipercalemia, né? Já nesse primeiro momento, a gente já pode usar também neprilisina, né, o inibidor de renina-angiotensina, que seria o Entresto, né, através de uma redução de mortalidade, mas que teria efeito de uma hipotensão grave, né? E relacionado também a antagonistas e receptores de mineralocorticoide, a gente também tem que cuidar relacionado a um episódio de hipercalemia e piora da função renal, assim como o IECA ou BRA, e que o beta-block seria utilizado como uma redução de hospitalização, né? Isso também seria indicado já nesse primeiro momento, né? Então, o objetivo foi passar mais ou menos a esse subtipo 1, que seria relacionado ao choque cardiogênico, e a gente ter uma visão global envolvendo os 2 assuntos da aula de hoje, né? E aí, a título de curiosidade, eu vou repassar rapidamente relacionado aos outros subtipos, né? Então, o subtipo 2, vamos relembrar que é aquele paciente que tem já uma IC crônica, né? E ele vai evoluir para uma doença renal crônica, né? Então, através, né, dessa redução da perfusão renal a longo prazo, devido a uma diminuição da taxa de filtração glomerular, a gente vai ter uma doença tanto micro quanto macrovascular, né? E, além disso, né, vai ter um aumento progressivo dessa doença renal, progredindo a uma doença renal crônica e, por vezes, é necessário uma terapia de substituição, né? E eles andam um em contato com o outro, principalmente no quadro de anemia, né? Seria a anemia do doente renal crônico, né? Devido a uma diminuição, uma deficiência da eritropoetina, né? Isso vai fazer com que tenha um aumento tanto da apoptose, fibrose e inflamação do músculo cardíaco devido a esse quadro, né? Então, nesse caso, existe um efeito rebote aí na doença renal crônica, piorando também a disfunção cardíaca. Então, o tipo 3, relembrando, é o tipo que a gente tem uma disfunção renal aguda, né? Levando uma disfunção cardíaca aguda, né? Então, mas a gente tem que lembrar que não é só uma insuficiência cardíaca, mas sim um quadro também de uma arritmia, de uma isquemia, de um quadro amplo cardíaco também, né? Então, devido a esses mecanismos de disfunção renal, seja por uma hipervolemia, hipercalcemia, uma uremia, acidenemia, a gente tem alterações cardíacas também, né?
Então, lá, uma hipervolemia vai ter pode evoluir para um edema agudo de pulmão, uma hipercalcemia pode levar ao quadro de arritmia, né? Uремia, um acúmulo de depressores do músculo cardíaco, né? Ou uma isquemia renal levaria um quadro inflamatório cardíaco também, né? O tipo 4 é relacionado a uma disfunção cardíaca crônica, né? Né? Uma doença renal crônica levando uma disfunção cardíaca crônica, né? Devido a N motivações relacionadas às funções cardíacas, né? E por último, que também tem um certo grau de interesse para nós intensivistas relacionados às causas secundárias, né? Seria aí diabetes, amiloidose, vasculite, sepsis, que levariam a uma alteração tanto cardíaca quanto renal, né? E quero terminar relacionado que, independente desse contexto, né, agudo ou crônico das disfunções relacionadas à síndrome cardíaca, né, existe uma interação, né, do rim e do coração que é de extrema importância. Então, acho que de qualquer modo, qualquer subtipo, a gente tem que ter em mente relacionado que depende do outro, né? E que essa abordagem é extremamente multidisciplinar, né? Que entra tanto numa discussão cardíaca, quanto de nefrologistas, quanto emergencista, quanto nós intensivistas. Então, foi mais ou menos essa ideia que eu quis passar na aula de hoje. Vivi, quer comentar alguma coisa? Sim. Alisson, obrigada pela aula. A aula foi realmente muito boa. Foi bastante objetiva, mas entrava em detalhes que eram tão bem importantes nesse assunto. Então, parabéns aí pela tua apresentação. Queria fazer alguns comentários, então, se tiver alguma dificuldade aí do som, vocês vão me avisando. Então, em relação ao choque cardiogênico, né? O choque cardiogênico, ela é um mais avançado aí do que a gente pode ter numa aguda aí, de uma manifestação de insuficiência cardíaca, né? E ela é extremamente grave, né? Você sabe que, apesar de todos os avanços que se tem na terapia, os avanços da terapia medicamentosa, né? Os avanços agora com dispositivos, né, com todos os estudos que são feitos, né, a área de cardiologia tem muito estudo embasando o que é feito, né, no nosso dia a dia, a mortalidade ainda é extremamente alta, né, e ela gira em torno de 50%. E aí, geralmente, o que a gente faz? Chega o paciente, a primeira coisa para se diferenciar, então, a insuficiência cardíaca do choque cardiogênico é saber que o paciente está em choque, né, então, como a Alisson, né, comentou, existem os sinais aí clínicos, né, então sinais de congestão pulmonar e os sinais de hipoperfusão, então é um paciente que está com apneia, com ortopneia, com turbulência muscular, né, mas ele também está hipoperfundido, né, então ele tem outra consciência, tem uma PA mais convergente, né, então está oligúrico, a periferia, né, o tempo de enchimento alterado, lactato alto. E aí a gente vai ver também critérios hemodinâmicos, né, que são medidas diretas e indiretas, que o Alisson já descreveu aí na aula dele. E aí, quais são os exames que a gente precisa pedir quando chega um paciente em choque cardiogênico? Né? O ecocardiograma é essencial, né? Ele sempre deve ser pedido, e muitas vezes em caráter de urgência, mas muitas vezes o paciente que chega em choque cardiogênico é um paciente com IC avançada, e que a gente já conhece qual é a doença de base, a gente já sabe causa de descompensação, então o ECO-TT deve ser pedido de qualquer forma, mas não necessariamente nesses casos ele vai ter que ser pedido em caráter emergencial.
Os laboratoriais, a gente geralmente pede para corroborar o diagnóstico, né? Então, demonstrar os sinais de hipoperfusão, né? Então, com lactato, SpO2, como já foi descrito. Também tem uma avaliação prognóstica, né? Então, para saber em que fase da curva de mortalidade que esse paciente está, né? E, além disso, para tentar avaliar buscar alguma causa de descompensação. Então, se tem, né, infecção, se tem anemia, se tem uma doença crônica que pode estar agudizando o quadro cardíaco. Em relação à fisiopatologia, é basicamente aquele espiral da morte, né, que foi descrita pelo Alisson. Então, essa cascata de alimentação, né, de retroalimentação, né, em que a gente entra num ciclo vicioso, geralmente uma disfunção sistólica ou diastólica que, né, comprometeu a circulação macrovascular, né, que está causando mais isquemia, mas também toda aquela ativação humoral que tenta reestabelecer o débito cardíaco, tenta gerar a perfusão orgânica, mas que muitas vezes acaba ativando o sistema nervoso simpático, né? Então aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratividade, mas também causa vasoconstrição, né? Alteração ali de fluido intersticial, causando edema pulmonar, dificultando a troca gasosa, e também a ativação do sistema renina-angiotensina, que acaba retendo sódio, água, fazendo vasoconstrição. Então, isso entra numa cascata de retroalimentação, e a gente precisa fazer com que se interrompa e que a gente consiga entrar num estado novamente de equilíbrio desse paciente. E os pacientes, eles são classificados em estágios, né, que até pode ser feita com aquele ABCL, né, mas no caso do choque cardiogênico, todos os pacientes eles vão ter um índice cardíaco reduzido, abaixo de 2,2 litros por metro quadrado, mas ele pode seguir aqueles perfis que a gente já viu na aula de si. E outra classificação que se usa muito, principalmente, né, na verdade, ela foi criada para dispositivo Intermax, né? Então, a ideia foi para os dispositivos, mas acaba se extrapolando para o choque cardiogênico, né? E depois, se vocês forem ver, o Intermax ele vai de 1 a 7, né? O 1, 2 e 3 geralmente são pacientes, né, que estão internados. Então, o 1 seria o mais grave, né, o paciente em choque cardiogênico. O 2 é o paciente que está em declínio em declínio clínico, né, em uso de inotrópicos. O 3 é um paciente estável, mas em uso de inotrópico. O 4 são pacientes que têm sintomas em repouso, né. O 5, daí já ambulatorial, né. O 5 tem intolerância aos pequenos esforços. O 6 tem limitação aos esforços, que seria o NIRA3. E aí as causas, então o infarto é a principal causa, o infarto de DA proximal é o vaso, né, de maior significância, né, mas ocasionalmente a gente pode ter casos de choque cardiogênico com vasos menores, quando esse paciente já tem, por exemplo, uma doença arterial coronariana prévia, já com disfunção ventricular, né, em que a tolerância a essa isquemia adicional não é boa, né? Além disso, a trombose aguda, né, de um vaso pericárdico, né, de um grande vaso, né, sem colateral, né, então a gente até teve lá a dissecção, né, é uma paciente jovem, que não tem colateral nenhuma que fecha a artéria, né, então esses pacientes geralmente evoluem com choque cardiogênico, né. As complicações mecânicas, o infarto do VD, disfunção aí aguda do ventrículo esquerdo, são as complicações do infarto, que geralmente também estão relacionadas ao choque cardiogênico. E as outras causas são todas as outras, miocardite fulminante, doença valvar, pericárdica, pós-parto, né? Então, todas essas outras, ou uma IC crônica, né, que está descompensando, uma IC mais avançada descompensada, são causas também que são significativas, mas o infarto é a principal. E aí, em relação ao tratamento, então, o princípio do tratamento é ajustar a oferta de oxigênio
né, para a demanda dos tecidos, né, porque justamente é isso que está acontecendo. Então, a gente precisa que a DO2, né, então a oferta de CO2, né, a gente pega aquela formulazinha, né, DO2 igual a CaO2 vezes o débito cardíaco, né, então o consumo arterial do oxigênio depende da saturação, né, então a gente tem que ofertar oxigênio, a gente tem que, né, colocar PIP no paciente, apesar dessa ventilação precisar ser protetora, né, e a gente tem que otimizar aí o HB. Então, ocasionalmente, a gente tem uma meta transfusional um pouquinho mais elevada para esses pacientes, e adequar o débito cardíaco, né? Então, como a gente comentou na aula passada, o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, na minha frequência cardíaca, eu vou estar atuando em contratilidade, né? Então, eu vou estar dando inotrópico, ou vou estar dando um suporte circulatório, com balão intraórtico, ou com os novos devices, que a gente não tem, né, tanta lida aqui em Curitiba ainda, mas elas devem chegar logo. E o pré e a pós-carga, que aí a gente vai atuar aí com fluido, né, então com volume, e com os diuréticos. E aí, quando a gente fala de hidratação, até meio parece estranho, porque geralmente o paciente com IC, a gente está sempre pensando em diurético, mas o que realmente a gente tem que se atentar é que, muitas vezes, né, a principal causa é infarto, e o paciente que infarta agudamente, né, ele está euvolêmico. Então, ocasionalmente, provas de volume, né, podem e devem ser feitas, né, mas sempre com alíquotas menores, aí de 250 ml, e o importante é a gente estar perto, né, sempre avaliando esse paciente, né, com todos os parâmetros micro e macrohemodinâmicos, porque é muito fácil quando a gente tem um extremo ou outro, né? Então, se o paciente é super hipervolêmico ou super hipovolêmico, é muito fácil a gente atuar. Mas grande parcela dos pacientes que está num status volêmico intermediário, que é realmente difícil essa avaliação. Ocasionalmente, a gente vai fazer algo errado, então a gente precisa estar ali de olho no paciente, avaliando ele constantemente, para ajustar essa parte volêmica o mais correto possível. E a gente pode, né, usar de métodos aí de ultrassom à beira-leito e do ecocardiograma, muitas vezes, com ecocardiografias, né, ecocardiografias feitas com maior frequência, nesses pacientes que estão mais agudos, né? Então, o que se sabe é que quando você faz uma prova de volume que ela é positiva, a gente vai ter um ganho no VTI de 10%. Então, a gente pode ir manejando a parte de hidratação com o ecocardiograma beira-leito. E lembrar que o balanço hídrico positivo, como eu comentei, ele aumenta a morbimortalidade, né? Então, a gente tem que evitar aí por esses pacientes. Em relação aos diuréticos, né? Então, a dose depende bastante, né? A gente sabe que os pacientes que já fazem uso de diurético, eles vão precisar de doses maiores. O que geralmente a gente faz é usar o diurético endovenoso, né? Numa condição aguda, justamente para a gente ter aqueles picos. A gente vai falar um pouquinho mais disso, comentar um pouquinho mais disso na parte da síndrome cardiorrenal. E os inotrópicos, eles acabam sendo o pilar do tratamento aqui na choque cardiogênico. A dobutamina, ela é a mais utilizada no nosso meio, principalmente se a gente tem hipotensão, mas existe a quinone, né, que se o paciente precisa de uma vasodilatação, se ele tem um componente de hipertensão pulmonar, ou se ele tem disfunção de VD, a miorinone atua muito em VD, então seria a preferência nesses casos. E a adrenalina, né, ela aumenta muito o risco de arritmias, mas ocasionalmente ela acaba sendo utilizada em pós-operatória de cardíaca e pode também ser utilizada no choque cardiogênico. Lembrar sempre dos efeitos adversos, então os inotrópicos, eles acabam aumentando o consumo do oxigênio miocárdio, né? Então, por um lado a gente está tratando, mas um paciente que tem como causa a isquemia, ele ocasionalmente está piorando essa isquemia, a gente aumenta a frequência e aí tem um risco também maior de arritmia.
Em relação a vasopressor, a nora é a escolha, né? A gente geralmente começa quando a pressão arterial média está em 60, 65, né? Sempre a gente começa pensando em tirar esse vasopressor, né, o mais cedo possível, né? Então, ela aumenta muito a resistência vascular periférica e isso acaba piorando o meu débito cardíaco e o coração, né, que já está baleado, sofre muito com isso. O uso de PAM, né, nesses pacientes acaba sendo muito importante a gente conseguir fazer tanto a titulação quanto um desmame mais eficaz, né? A gente consegue progredir as doses com mais facilidade. E o vasodilatador, então, ele deve ser tentado mesmo quando a PAM é mais limítrofe, né? A gente sabe que o vasodilatador em associação com o diurético é melhor do que o diurético sozinho, né? Ele diminui dispneia, diminui o consumo de oxigênio, melhora a oxigenação pulmonar, né? Então, ele está sempre sendo recomendado. Pode ser ou Nipril, né, ou Utridil. E aí, aquela questão de que a gente acaba preferindo em quadros de infarto, o Utridil, né, ou de doença coronariana, a gente acaba preferindo o Utridil por conta daquele roubo coronário que o Nipril faz, né? E em caso de refratariedade, o uso de inotrópicos, o que se faz né, prossegue, então, com o uso de dispositivos de assistência ventricular. O que é utilizado é o balão intraórtico, principalmente em casos de infarto, né, onde a gente tem tanto a melhora do débito cardíaco, quanto a melhora da perfusão coronariana, né, e o choque 2, tudo que foi mostrado, né, apesar de que ele não demonstrou uma melhora nos desfechos, né, inclusive isso fez a diretriz da ESC mudar e colocar o balão intraórtico com uma recomendação grau, né, mas é grau 3 para uso rotineiro, né, do balão intraórtico. Se sabe que na prática clínica, quem usa, né, as UTIs, elas percebem a importância do balão intraórtico quando ele está bem indicado. E aí, da caso de falência ventricular que não está sendo controlada com os inotrópicos, muitas vezes a gente precisa, né, lançar mão aí dos dispositivos, que daí realmente feitos como ponte para recuperação, podem ser feitos para ponte para candidatura, para transplante, ou mesmo como dispositivo, como terapia de destino para esse paciente. E aí, falando um pouquinho da síndrome cardiorrenal, então, a síndrome cardiorrenal, basicamente, ela compreende esse espectro aí de disfunção que envolve o coração, né, em que uma disfunção aguda ou crônica de um órgão, induzindo a disfunção aguda ou crônica no outro órgão, né? Então, eles são aquelas 5 categorias que o Alisson comentou, né? Mas a classificação desse fenótipo geralmente não é tão simples, né? Justamente porque os mecanismos que desencadeiam esse insulto, eles acabam sendo complexos, né? Nem sempre tão óbvios, né? E geralmente eles são comuns a 2 órgãos, então é difícil em qual deles que ele está agindo primeiro, né? E muitas vezes não se consegue definir bem claro a progressão temporal, né? O que comprometeu antes? Então, foi o coração ou foi o rim? Tem muita sobreposição, né? Ou progressão de uma categoria para outra ao longo do tratamento e da evolução da doença. Então, ele é um diagnóstico difícil. E anteriormente, a gente tinha uma definição bem cardiocêntrica, né? Então, eles falavam, o coração, né, é incapaz de gerar um fluxo anterógrado para o rim, e isso resulta numa hipoperfusão renal que vai causar um prejuízo da função do rim, né? Isso justifica a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? Mas e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? Não podia ser tão simples assim, né? Então, o que se sabe é que os rins, eles recebem mais ou menos 25% do débito cardíaco, né? E são um circuito de baixa resistência, né? Ou seja,
precisa de uma grande diferença entre a pressão arterial e venosa para que a gente consiga manter um fluxo renal constante e uma taxa de filtração glomerular adequada, né? E aí acaba entrando um segundo mecanismo que se baseia no contexto de uma pressão venosa central elevada, né? Que acaba resultando numa hipertensão venosa renal, um aumento da resistência e a piora desse fluxo sanguíneo intrarenal, causando uma disfunção renal aguda ou crônica, né? E as principais vias hemodinâmicas estudadas, então, é a hipoperfusão renal por redução do débito cardíaco, é essa congestão renal, né, que a gente até justifica ali a avaliação da pressão no ato direito como um bom parâmetro hemodinâmico, se correlacionando com essa disfunção, e os mecanismos relacionados a isso, né? Então, a ativação do sistema renina-angiotensina, a ativação do sistema nervoso simpático e várias outras vias não hemodinâmicas que acabam piorando aí a injúria cardíaca e a renal. Da parte do diagnóstico, eu acho que é o que o Alisson falou, né? Então, a gente atualmente já tem os biomarcadores, né? Tanto da parte cardíaca, então BNP, troponina. Lembrar que o BNP e a troponina podem alterar por conta de uma disfunção renal crônica. E as renais, como a cistatina C, né? Que é mais utilizada, acredito, em estudos, e a albuminúria. Né? Então, o tratamento da síndrome cardiorrenal principal, né, o pilar do tratamento aqui é o diurético, né, principalmente o diurético de Alce, para alívio sintomático. Né? A preferência é fazer endovenoso, né, para fazer várias vezes ao dia. Então, a gente sabe que a gente tem duração, né, e uma duração de ação por 2 a 3 horas. Né? Além disso, a gente tem a concentração plasmática, né? A gente sabe que o maior efeito da medicação está quando ele fica acima de um valor que é chamado de o limiar de natriurese, né? Então, a gente prefere fazer várias vezes ao dia, justamente para tentar manter essa concentração plasmática acima desse limiar, né? E a tendência é fazer bolos e doses mais elevadas, né? Mas realmente não houve diferença em índices maiores quando estudado aí diferentes tipos de administração. O diurético, né? Então, a furosemida, ele tem esse efeito dose dependente, né? Até se atingir uma dose teto, né? A partir do qual ela deixa de promover o aumento de resposta esperado, e ele tem vários mecanismos de resistência, né? Então, tem o breaking phenomenon, que é a perda da eficácia da medicação, né, à medida que ela é repetida, e a gente sabe que o uso sustentado gerando alterações estruturais aí no rim, né, que faz um remodelamento renal que vão exacerbar aí transportadores de tiazídicos, e por isso, né, o duplo bloqueio ou o triplo bloqueio está indicado quando a gente começa a ver que a furosemida não está mais tendo o efeito que a gente deseja. Né? E, por fim, muitas vezes a gente lança a mão dos inotrópicos, né? Então, os inotrópicos, eles aumentam o débito cardíaco, aumentam o fluxo renal, né? E também ajudam a reduzir a congestão venosa, então eles são utilizados quando os diuréticos não estão dando conta do tratamento. Né? Mas lembrar que os inotrópicos, eles não têm, eles, na verdade, eles têm desfechos neutros em relação a desfechos cardiovasculares maiores. Então, por um lado, se ele melhora a hemodinâmica, por outro, ele aumenta a arritmia, aumenta a isquemia. Então, muita gente consegue poupar inotrópico, acaba sendo uma estratégia. Que é basicamente isso que eu tinha para comentar. Vocês... Comentar algo? Muito bom. Então, ok, ótimo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Ana.